é um sentimento de não merecimento? Você já percebeu isso aí na sua experiência? Eu fui procurar no Google o que significa. Diz assim, ó: não merecimento é um sentimento enraizado de que não somos dignos de coisas boas como amor, sucesso ou felicidade, levando a uma percepção distorcida de si mesmo e da própria incapacidade de receber reconhecimento ou gratificação. Esse estado psicológico se manifesta em baixa autoestima ou autocrítica, dificuldades em aceitar elogios, autossabotagem e comparações com os outros, podendo ter raízes em experiências passadas negativas, mensagens internalizadas e traumas não resolvidos. Então percebe que não merecimento é esse estado assim, ó. Parece que você nunca é digno de coisa boa. Você mesmo se vê nessa situação. Então você é o último da fila, você não importa de ser reconhecido, você nem quer. Se alguém grita seu nome ou tenta te elogiar na frente dos outros, você quase morre, né? Eu estou só dando uns exemplos aqui. De repente não são todos esses aspectos, né? Essas identificações que a gente tem, essas autodefinições que a gente tem, né? Todos em um só. Mas muito disso acontece assim, quando a gente está nesse estado. Então assim, ó, a gente se critica muito o tempo todo, você sempre se diminui. Então ele traz aqui, ó, essa percepção distorcida de si mesmo e é essa incapacidade que a gente tem o tempo todo de achar que a gente merece alguma coisa boa. Então esse é um estado psicológico, né, que se manifesta dessas formas, assim, baixa autoestima, autossabotagem, né? A gente fica fazendo comparação o tempo todo, né, com as outras pessoas. Percebe se isso não acontece aí também? E por que isso ocorre? Vamos ver aqui o que Jesus fala sobre isso? O que significa esse estado depreciativo, né, que fica parecendo aqui que está acontecendo em você. Mas quem é que está percebendo isso? Quem é que está se colocando assim? E tem um texto aqui que traz assim muita clareza sobre esse assunto que a gente está falando hoje, de não merecer, de não ser digno. Porque se você está nesse estado, como é que você vai se sentir digno do amor de Deus? E esse amor de Deus é esse reconhecimento que eu sou a imagem e semelhança de Deus, e é a consciência que começa a aceitar isso. Para isso, ela precisa olhar para esses bloqueios, ela precisa, partindo da fé, ela olha para esses bloqueios e não se identifica mais com eles. E aí tem esse texto que diz assim, ó: não vês que toda a tua miséria vem da estranha crença em que não tens poder? Ser impotente é o custo do pecado. A impotência é a condição do pecado. O único requisito que ele exige para que se acredite nele. Só os impotentes poderiam acreditar nele. A enormidade não tem apelo nenhum a não ser para o pequeno. E só aqueles que, em primeiro lugar, acreditam que são pequenos, poderiam ver atrativos nela. Traição ao Filho de Deus é a defesa daqueles que não se identificam com ele. E tu és por ele ou contra ele. Ou o amas ou o atacas. Proteges a sua unidade ou o vês despedaçado e abatido pelo seu ataque. Então, ó, esse estado de, né, que nem Jesus traz aqui, ó, toda a sua miséria, né, todo esse estado de você se autodepreciar, não se sentir merecedor, se sentir indigno o tempo todo, diante de tudo e de todos, essa crença, né, essa miséria que você se coloca e vê a sua vida nesse estado, vem dessa estranha crença na separação. Então aqui são percebidos esses reflexos da consciência que está se identificando na separação. Então só
eu só posso aceitar isso, eu só posso ser atraído para essa crença, como ele coloca aqui, ó, o único requisito para isso, né, que é a separação, é você se considerar algo impotente. O que é essa impotência? É essa incapacidade, é esse limite, é esse senso de pequenez. E quem está se percebendo assim? A própria consciência. Então, por isso que ele traz, ó, traição ao Filho de Deus é a defesa daqueles que não se identificam com ele. Então, ou eu me identifico com a existência, a única existência que é Deus, ou a identificação são para as ilusões. Então, qual é a sua decisão? Qual é a decisão aí desse tomador de decisão? Qual é a sua postura mental diante de todas as coisas? É já partindo da verdade, aceitando que você é como Deus, ou se identificando, se misturando? E isso quem faz é essa consciência. Por isso que essa clareza, ela é importante para que esse passo da fé, ele seja dado. E aí, então, eu vou poder olhar com honestidade para todas essas crenças, né, para todas essas certezas que estão aí escondidas, né, no autoconceito, ainda fortalecendo essa ideia de individualidade, de separação. Então, quando eu me dispuser, esse for, né, totalmente o meu querer, olhar para isso de forma honesta, e aí eu vou olhando para a causa, os efeitos vão ser desfeitos. E aí vem Jesus na lição de hoje, que é a 235, que diz: é vontade de Deus, em sua misericórdia, que eu seja salvo. Então é como ele coloca aqui, ó, basta que eu olhe para todas as coisas que parecem me ferir e que afirme com toda segurança: é vontade de Deus que eu esteja a salvo disso. Então essa é uma postura que Jesus coloca assim, ó, a vontade de Deus, ela é perfeita, é existir como Deus. E sabendo disso e reconhecendo isso, essa é a postura de saber que eu já estou salvo. Então, quando eu estiver diante de qualquer coisa, seja pensamento, sensações, qualquer convite, qualquer coisa que te aconteça durante o seu dia, Jesus ele até coloca isso como uma prática, ó. Se posiciona, olhe para todas as coisas que parecem, porque é só uma percepção distorcida, porque na realidade, em totalidade, tudo permanece perfeito e a salvo. E aí você declara: é a vontade de Deus que eu esteja salvo disso, porque essa é a vontade de Deus, essa é a verdade, que só a existência é real e ela é perfeita e imutável. Então vamos sustentar isso em mente, vamos descansar nessa única certeza e aí viver, né? Por isso que viver em milagres é tão simples, é só essa postura e esse descansar que existia como Deus, e aí eu vou apenas olhar para tudo além das aparências, inclusive aplicando esse, vamos dizer assim, ó, usando de forma prática e vivendo a lição de hoje, que é se colocando diante de todas as coisas e declarando: é a vontade de Deus que eu esteja a salvo disso. Então isso basta, isso é o suficiente. Deus é suficiente. Então vamos viver a experiência dessa lição hoje durante todo o nosso dia? Depois você vem aqui e traz nos comentários como foi essa prática, essa vivência da lição e o quanto você já tem a experiência direta de saber que a existência é assim e ela só pode ser percebida a partir de Deus, né? Que é esse descansar e essa certeza no imutável. Então é isso, pessoal. Um beijo a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.